Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Aqui com o Senhor, com o texto bíblico, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar nos edificando, nos ensinando um pouco mais sobre a palavra, nos revelando cada dia mais Jesus, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura de hoje. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por mais esse dia, por essa semana, Senhor, que já vai caminhando aí para quinta-feira. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida dos meus irmãos, naqueles que têm decidido, Senhor, passar esse tempo com a tua palavra. Incentiva cada dia mais, Senhor, a nossa vida, a perseverarmos, a nos dedicarmos ainda mais, Pai, a esse momento que é tão precioso para nós, que tem alimentado o nosso espírito, que tem nos feito, Senhor, estar contigo todos os dias, Pai. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor é muito bom. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Semana 28, então, dia 4, né? Quinta-feira. Nós vamos começar por 2 Reis, capítulo 12 e 13, e depois 2 Crônicas 24, ok? Então, 2 Reis, capítulo 12, versículo 1 diz assim: No 7º ano do reinado de Jeú em Israel, Joás começou a reinar sobre Judá e reinou em Jerusalém durante 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto ele seguia as instruções do sacerdote Joiada. Mesmo assim, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas. O povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. Um dia, o rei Joás ordenou ao sacerdote Joiada: o edifício do templo está precisando de alguns consertos. Vamos fazer assim: sempre que alguém trouxer uma contribuição para o Senhor, seja por tributação regular ou donativo especial, o dinheiro será usado para fazer os consertos necessários. Cada sacerdote deve recolher a oferta de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Mas aconteceu que no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito as reformas. Então Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e perguntou a eles: por que até agora vocês não fizeram nenhuma reforma no templo? De agora em diante vocês não podem mais usar dinheiro para suas próprias necessidades. Todo o dinheiro que entrar deve ser gasto para a reforma do templo. Diante disso, os sacerdotes concordaram em formar um fundo especial, e o dinheiro destinado a esse fundo não passaria pelas mãos deles, para que não fosse aplicado em atender às suas necessidades pessoais. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma grande caixa e colocou essa caixa ao lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Ali os sacerdotes que tomavam conta da entrada colocavam todas as contribuições do povo. Sempre que se enchia a caixa, o secretário das finanças do rei e o sumo sacerdote contavam dinheiro e o colocavam em sacos. Depois de pesarem a prata, a entregavam aos supervisores do trabalho da reforma do templo, para pagar os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, os cortadores de pedra, os fornecedores de madeira e as pedras lavradas para consertos do templo do Senhor, além de outras despesas necessárias para a reforma. A prata trazida ao templo não era usada para comprar taças de prata, nem cortadores de pavios, nem bacias, nem trombetas ou qualquer outro artigo desse tipo de ouro ou de prata para o templo do Senhor, mas apenas para pagamento dos trabalhadores e nos concertos da casa do Senhor. Também não se pedia que os dirigentes da construção que pagavam os trabalhadores prestassem contas das despesas, pois todos eles eram homens honestos e fiéis. Contudo, a prata pela oferta pela culpa e a prata das ofertas pelos pecados eram entregues aos sacerdotes para o uso pessoal deles. Essa prata não era depositada na caixa do templo do Senhor. Mais ou menos nessa ocasião, Hazael, rei da Síria, fez guerra contra Gate e a conquistou. Depois ele marchou para Jerusalém a fim de atacar a cidade. Então o rei Joás, rei de Judá,
Pegou todos os objetos sagrados que os reis anteriores de Judá, Josafá, Jeorão e Acasias, haviam consagrado ao Senhor, e também tudo o que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro que havia nos cofres do templo do palácio, e mandou tudo isso para Azael, rei da Síria. Diante disso, Azael retirou-se e não atacou Jerusalém. Os demais acontecimentos da história de Joás estão registrados no livro da história dos reis de Judá, mas os seus oficiais tramaram um plano contra ele e o assassinaram na sua residência real em Bet-Milo, na estrada que vai para Silá. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ambos eram homens de confiança do rei. Joás foi sepultado no cemitério real de Jerusalém, e o seu filho Amazias reinou em seu lugar. Capítulo 12 fala dessa reforma que Joás, que era o rei que estava nesse momento em Jerusalém, né, reinando no reino de Judá, decidiu fazer, e ele percebeu a demora para que essa reforma acontecesse, porque toda a oferta que era recebida no templo do Senhor estava sendo utilizada somente para os sacerdotes e levitas, e ele percebe que se ele não colocasse freios nisso, essa reforma nunca sairia. Então eles dão um jeito de fazer com que a oferta chegasse para a reforma, né? E eles fazem então o ajuste necessário. Essa passagem é muito preciosa, temos muitas coisas boas aqui para aprender com o Senhor e com a própria palavra. E no final, então, ele é morto por uma emboscada de pessoas da sua própria confiança, né? Infelizmente, as conspirações eram muito comuns nessa época, nesse período da história, né? Dos reis, dos patriarcas, né? A gente tinha essa questão dentro da monarquia muito forte, porque o poder era através disso. Então, as pessoas que queriam o poder para poder reinar no lugar de um rei teria que matá-lo, senão o rei viveria muitos anos, né? Então era difícil entrar outra pessoa no lugar. Então as conspirações eram muito comuns. Capítulo 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou o seu reinado de 17 anos sobre Israel em Samaria. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos perversos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia feito Israel pecar. Ele não se afastou desses maus caminhos. Por isso o Senhor ficou irado com Israel e permitiu repetidas vezes que Azael, rei da Síria, e o seu filho Ben-Hadad atacassem e conquistassem o povo de Israel. Então Jeoacás orou ao Senhor pedindo seu auxílio, e o Senhor atendeu às suas orações, porque viu que o rei da Síria estava oprimindo demais o povo de Israel. Por isso, o Senhor preparou um libertador para Israel, e o povo escapou dos maus tratos dos sírios. E Israel viveu em segurança outra vez, como havia vivido em outros tempos. Porém, eles continuaram a pecar, seguindo os maus caminhos de Jeroboão, e continuaram a adorar o poste ídolo em Samaria. Por fim, o exército de Jeoacás ficou reduzido a 50 soldados de cavalaria, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria destruiu os outros, como se eles fossem pó debaixo dos seus pés. Os demais acontecimentos da história de Jeoacás estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria com seus antepassados, e seu filho Jeoás foi o seu sucessor. Reinou em Samaria durante 16 anos. Ele chegou ao trono no 37º ano do reinado de Joás em Judá. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque agiu da mesma maneira que Jeroboão, filho de Nebate, fazendo o povo pecar. Ele não se afastou desses maus caminhos. Os demais acontecimentos da história de Jeoás, inclusive suas guerras contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Jeroboão veio a ser o novo rei. Quando Eliseu estava doente da enfermidade do qual morreu,
Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorou ao ver o estado em que o profeta se encontrava e disse: meu pai, o Senhor é como carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu disse ao rei: traga um arco e algumas flechas. E ele fez isso. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. E Eliseu colocou as suas mãos sobre as mãos do rei. Abra a janela que dá para o leste, disse o profeta. Atire, ordenou Eliseu. E o rei atirou. E Eliseu declarou, então: esta é a flecha do Senhor, vitoriosa sobre o rei da Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. E Eliseu acrescentou: agora apanhe as outras flechas e atire-as contra o chão. E o rei apanhou as flechas e atirou 3 vezes contra o chão. Mas o profeta ficou irado com ele. Você devia ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou, pois então teria ferido os sírios até que eles ficassem completamente destruídos. Mas agora você será vitorioso somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Naqueles dias havia algumas tropas moabitas que costumavam invadir a terra todos os anos na primavera. Certa vez, alguns homens que estavam sepultando um amigo viram esses bandidos, então mais que depressa jogaram o defunto no túmulo de Eliseu e fugiram. E logo que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o morto voltou à vida e se levantou. Durante todo o reinado de Jeoacás, Azael, rei da Síria, oprimiu o povo de Israel. Porém, o Senhor teve misericórdia do povo de Israel, e eles não foram totalmente destruídos por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E ele continuou cumprindo essa aliança. Morreu Azael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. O rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás, teve muito êxito nas 3 ocasiões em que reconquistou cidades que seu pai havia perdido para Ben-Hadad. Capítulo 13 fala dessas trocas, de reinos e do quanto esses reis, tanto de Israel quanto da Síria, a Síria oprimiu demais Israel nesse tempo desses reis, mas o Senhor, por causa da promessa, da aliança feita a Abraão, Isaque e Jacó, qual a aliança, gente? De que esse povo era um povo que ele havia escolhido, era um povo que essa descendência seria uma descendência tão numerosa sobre a terra. Esse povo é abençoado por causa dessa palavra liberada pelo Senhor. Então, no meio de toda a idolatria de Israel, no meio de toda a desobediência de Israel, sempre vai haver remanescentes. Sempre vão haver homens e mulheres que são obedientes ao Senhor. E por causa disso, Deus cumpre a sua palavra em guardá-los, em livrá-los de todo mal. É isso que a palavra sempre vai dizer. Segundo Crônicas 24, gente, pula lá. Segundo Crônicas, capítulo 24. Segundo Crônicas 24, diz assim: Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para o rei e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas, dando as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e recolham o imposto anual para a construção, de maneira que possamos fazer reformas no templo de seu Deus. Saiam imediatamente. Porém, os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e trouxessem os impostos que as cidades de Judá e as cidades de Jerusalém devem pagar para a casa do Senhor? A lei do imposto decretada por Moisés, servo do Senhor, deve ser cumprida para que o templo possa ser reformado. Os seguidores da perversa Atalia e seus filhos tinham arruinado a casa de Deus, e tudo quanto era dedicado ao culto de Deus tinha sido levado para o templo dos ídolos do deus Baal. Por isso o rei deu ordens para que fosse feito um cofre e colocado do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi mandado uma mensagem a todas as cidades de Judá e por toda a cidade de Jerusalém, dizendo ao povo que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus,
havia determinado a Israel no deserto. E todos os líderes e o povo trouxeram com alegria as suas contribuições e as colocaram no cofre até enchê-lo. Os levitas levaram o cofre para os funcionários do rei, onde o secretário dos registros e o representante do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e contavam o dinheiro, e levavam o cofre de volta para a entrada do templo outra vez. Isto continuou regularmente. Dessa forma, juntaram muito dinheiro. O rei e Joiada davam esse dinheiro que vinham em prata aos encarregados da construção, e os encarregados contratavam pedreiros e carpinteiros para reformar o templo. Também contrataram operários que trabalhavam em ferro e em bronze. Os encarregados da obra trabalhavam com diligência e a obra de reforma foi progredindo. Finalmente, a reforma do templo estava concluída, de acordo com o modelo original e em condições melhores do que antes. Quando tudo foi terminado, a prata que sobrou foi trazida ao rei e à joiada, e eles concordaram em usar a prata na fabricação dos utensílios para o templo do Senhor, para o serviço e as ofertas queimadas, além de colheres e outros objetos de ouro e de prata usados para o incenso. As ofertas queimadas foram oferecidas continuamente durante o tempo em que o sacerdote Joiada viveu. Joiada viveu muito tempo e morreu em idade avançada, quando estava com 130 anos de idade. Ele foi enterrado na cidade de Davi, entre os reis, porque tinha feito tanto bem a Israel e ao serviço de Deus e do seu templo. Mas, depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e lhe prestaram reverência, e ele concordou com o que disseram, e abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e adoraram as imagens vergonhosas de Aserá. Por isso, a ira de Deus veio novamente sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para avisá-los que voltassem para ele, o povo não quis prestar atenção na pregação deles. Então, o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se reuniu com todo o povo e, em pé diante deles, numa plataforma, falou o seguinte: por que vocês estão desobedecendo aos mandamentos do Senhor? Pois quando vocês desobedecem, tudo o que vocês tentam fazer acaba em fracasso. Já que vocês abandonaram o Senhor, ele também os abandonará. Então alguns fizeram um plano para matar Zacarias e, por ordem do próprio rei Joás, apedrejaram Zacarias até a morte no pátio do templo do Senhor. Dessa maneira, o rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e Joás matou o filho de Joiada. As últimas palavras de Zacarias ao morrer apedrejado foram: Senhor, veja o que eles estão fazendo e faça justiça. Uns poucos meses depois, na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiu e conquistou Judá e Jerusalém, matando todos os líderes do povo, e enviou ao rei de Damasco grande quantidade de tudo o que tinham saqueado. Foi uma grande vitória para o pequeno exército sírio, porque o Senhor deixou que o grande exército de Judá fosse conquistado pelos sírios, porque eles haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Desse modo, Deus executou o seu juízo sobre Joás. Quando os sírios foram embora, deixaram Joás muito ferido. Seus próprios oficiais decidiram matá-lo por causa do assassinato do filho do sacerdote Joiada. Eles mataram Joás quando este estava deitado na cama e o enterraram na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Aqueles que planejaram a morte do rei foram Zabade, cuja mãe era Simeate, uma mulher amonita, e Jeozabade, cuja mãe era Simeate, uma mulher moabita. Quanto aos filhos de Joás e às muitas profecias a seu respeito, e quanto ao relato da reforma do templo, está tudo escrito no livro da história dos reis. Quando Joás morreu, seu filho Amazias reinou em seu lugar. O texto no capítulo 24 fala alguns detalhes, que lá no livro de 2 Reis não conta, porque lá está falando sobre os reis, especificamente, sobre a história dos reis. E aqui fala algumas outras histórias que estão encurtidas dentro da história dos reis. Então aqui fala um pouco mais dos detalhes sobre a reforma, por que eles fizeram a reforma, por causa de Atalia,
que havia tirado, né, todos os pertences, as riquezas do templo do Senhor para colocar no templo de Baal. Tali era totalmente adoradora de Baal e dos outros deuses, né? Então, por causa disso, eles precisavam fazer essa reforma. E dá outros detalhes, então, desse momento da morte de Joás, da conquista, né, dos sírios por Israel, porque eles abandonaram o Senhor. Mesmo Joás fazendo aquilo que era agradável, querendo a reforma, ele não se voltou para o Senhor, o povo não se voltou para o Senhor, né? Então esses geralmente eram os grandes problemas de Israel e de Judá. Eles, ainda que eles, o próprio rei, tinham uma atitude de bondade, de gratidão ao Senhor, ou buscava a Deus, eles não se posicionavam como tal na autoridade de trazer o povo também para adoração ao Senhor. Então eles deixavam o povo fazer o que bem entendiam, e aí eles continuavam cultuando outros deuses, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Esses textos foram bem interessantes a respeito do que estava acontecendo em Israel e em Judá nesse momento da história. Já deveríamos entrar um pouco com os profetas, né? Porque eu acredito que já tem um pouco de profecia sendo liberada aí nesse tempo, mas de acordo com essa leitura desse ano, vai ficar um pouquinho mais organizado, né? No sentido da leitura ficar mais próxima uma da outra, então a gente não tem muitos intercalados aí. Mas com certeza já tinha profetas sendo usado aí, como Isaías, Amós, né? Jonas, Miqueias, com certeza eles já estavam profetizando nessa época desses reis, mas a gente vai ver as suas profecias a partir da semana que vem, a gente já começa a entrar no livro dos profetas, tanto maiores quanto menores. Amém, queridos? Amanhã, sexta-feira, a gente vai continuar aí dentro do livro de 2 Reis e de 2 Crônicas. Aí no sábado a gente vai ler todo o livro de Jonas, que é um livro pequeno, né? E domingo a gente volta então para o livro de 2 Reis e Crônicas. E aí já na segunda-feira a gente começa em Isaías. Por isso que eu falei para vocês, os profetas já estão profetizando nesse momento da história, porque Israel já está entrando num declínio terrível e a gente vai começar a ver essas conquistas e essas opressões, né, dos territórios, porque o Senhor vai permitir que Israel seja oprimido pelos seus adversários, né? Pela desobediência, para que eles se voltem para o Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.